Quem está acompanhando todo este primeiro dia de julgamento da ação penal do plano de golpe é a nossa analista Luísa Martins. Foi mais cedo lá na sede do Supremo Tribunal Federal, ali no anexo onde fica a sala da primeira turma. Está conosco de volta aqui no estúdio da CNN Brasil. Luísa Martins, queria que você fizesse uma síntese dos principais momentos na sua avaliação do que foi este primeiro dia de julgamento. Claro, comece por onde quiser, desde os recados do ministro Alexandre de Moraes, os pontos principais da argumentação do procurador-geral Paulo Gonet e os estilos de cada um dos quatro, das 4 defesas. Mais de um advogado defendeu Mauro Cid, depois outros 3 advogados fazendo a defesa de Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres. Luísa, muito boa tarde para você. Oi, boa tarde, Yuri, boa tarde, Débora, todos que estão conosco aqui no 360. Nessa reta final, ainda dá para analisar um pouquinho os acontecimentos do dia. Yuri, Débora, já era esperado, é claro, que tanto a PGR quanto as defesas dos réus meio que repetissem o que já haviam colocado nas suas alegações finais, né? Então, a PGR, obviamente, pedindo a condenação dos réus, usou uma palavra mais no juridiquês do que propriamente pedindo a condenação, mas, em resumo, né, o pleito final ali do Ministério Público. E as defesas também, obviamente, pedindo a absolvição dos seus clientes pela tentativa de golpe de Estado. Em alguns casos, porém, ficou claro que a condenação já é algo que está no horizonte desses advogados. O advogado de Almir Garnier, que é Demóstenes Torres, chegou a falar, olha, caso os ministros não entendam pela absolvição, gostaria que fosse aplicado ali o princípio da consunção, né, que é aquele princípio em que um crime é considerado um meio para que outro se concretize e aí as penas elas se sobrepõem, elas acabam não se acumulando, o que na prática significa um alívio nas penas, né? Uma pena menor. Então, muitos deles já foram por essa linha, no sentido de, se não houver a absolvição, se não for possível a absolvição, que seja aplicado esse princípio que transforma as penas em penas mais brandas do que poderiam ser se esses delitos acabassem se somando. Isso diz respeito especificamente aos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado. Então, muitos foram nessa linha. Puxando um pouco para o início, lá o início do julgamento, bem nas primeiras horas da manhã, ali mais ou menos 9, 10 da manhã, o que chamou a atenção, é claro, né, Yuri e Débora, foi a manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Era previsto, faz parte do rito de qualquer julgamento, o relator fazer um panorama ali com um relatório que é uma espécie de resumo estendido, né, do caso, é um resumo um pouco mais robusto, mas tem ali toda a trajetória do processo, quem foi ouvido, as medidas que foram autorizadas, as acariações que foram feitas, oitiva de testemunhas, interrogatórios dos réus, tudo isso é colocado ali como uma espécie realmente de apresentação do caso antes das outras etapas, né, antes de chamar... Oi? Oi, desculpa te interromper, porque acho que vale também nesse ponto, né, de como o ministro Alexandre de Moraes fez essa exposição. Queria que você trouxesse um olhar de que, de certa forma, foi uma prestação de contas do ministro. Ele até destacou o quanto o julgamento no Supremo Tribunal Federal, assim como todas as sessões do STF, são bastante transparentes por serem, inclusive, transmitidas, mas foi quase que ele prestando contas e rebatendo as acusações de que pudesse ter havido algum tipo de cerceamento do direito de defesa, não? Foi, ele teve esse ponto aí no relatório, né? Mas o que eu queria falar, Yuri, é que antes de o ministro entrar propriamente no relatório, ele fez toda uma introdução que até não era tão esperada, né? Uma introdução que foi bem recebida ali pelos colegas da primeira turma. O ministro Alexandre de Moraes, ele fez um discurso em defesa do Poder Judiciário, justamente apontando essa questão que você citou, Yuri, sobre... a transparência com que esse julgamento, com que essa ação penal foi instruída no âmbito do STF, com, por exemplo, transmissões públicas do interrogatório dos réus, da oitiva de testemunhas, né, com disponibilização ali, quando não foi transmitido ao vivo, teve a disponibilização, por exemplo, em áudio e vídeo, para que todos pudessem ter acesso. Ele fez essa defesa de que está havendo uma instrução e agora um julgamento estritamente técnico e que, se houver provas suficientes, os réus serão condenados. Se não houver provas, serão absolvidos. Então, esse foi um introito ali que Alexandre de Moraes fez, justamente para marcar essa posição, como você disse, Yuri, e
colocar ali, né, essa defesa do próprio Supremo, né, dizendo ali que tudo está acontecendo conforme o rito habitual, que não teve nenhum cerceamento de defesa, apesar de uma ou outra reclamação por parte dos advogados. E mais importante, Yuri e Débora, na minha avaliação, né, um ponto que eu acho que é de destaque, foram os recados que Alexandre de Moraes deu nas entrelinhas dessa manifestação inicial. Então, primeiramente, ele disse que a pacificação não pode ser confundida com impunidade, então foi um recado muito claro em relação à pauta da anistia, e a gente lembra que enquanto os ministros estavam se preparando para começar o julgamento na primeira turma, deputados de oposição, de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro já estavam reunidos para discutir um aumento da pressão em relação a essa pauta. E só para finalizar, um outro ponto que eu acho extremamente relevante na manifestação de Moraes foi um recado claro a Eduardo Bolsonaro, dizendo que o STF não vai se render a qualquer tipo de pressão, independentemente de qualquer sanção que porventura venha com uma eventual condenação desses réus.